Fala galerinha, bem-vindos a mais uma aula do módulo 2, Competências em Comunicação. Nossa aula de hoje é sobre o desenvolvimento de redes sociais e produção colaborativa. Mas qual o nosso objetivo de aprendizagem? A gente tem como objetivo hoje promover desenvolvimento de redes e produção colaborativa. Aprender um pouco mais como é que se dá essa promoção, o que são redes, o que é produção colaborativa, enfim, vamos dar início à nossa aula. E aí eu inicio falando sobre a criação de redes sociais. A gente pode perceber que à medida que as pessoas, as instituições se relacionam, comunicam, compartilham ideias e conhecimentos, constrói o que chamamos de sociedade. Então, as redes sociais estão muito imbricadas com essas questões de relacionamento, de comunicação, de compartilhamento de ideias, que tem sido cada vez mais forte, principalmente no século XXI, por conta de vários fatores, mas principalmente por causa das tecnologias que foram surgindo. E aí eu pergunto para vocês, o que é rede? Já pararam para pensar? A gente sempre fala, né? O que é rede? A gente fala em redes sociais e tal, mas o que é rede? Se a gente for pensar, a gente pode lembrar, né, das redes que a gente utiliza, né, para deitar, para tirar um cochilo na beira da praia com água de coco. A gente sempre lembra dessa rede, né? Quem nunca teve uma redezinha em casa para tirar um cochilo? Para brincar também. A gente pode pensar em redes de pescaria, né? Rede de pesca. Muitas pessoas utilizam redes para pescar, os pescadores, né? Outras pessoas utilizam anzóis, mas temos também a rede de pesca. E temos mais recentemente essa maquininha aqui, rede, né? Que é utilizada para o uso de cartões de crédito, de débito, enfim, quando foi efetuada uma compra. Então temos essas redes, né? Mas Alexandre Norman vai nos dizer que redes é um grupo de indivíduos que, de forma agrupada ou individual, se relacionam uns com os outros com um fim específico, caracterizando-se pela existência de fluxos de informação. As redes podem ter muitos ou poucos atores e uma ou mais categorias de relação entre os pares de atores. Aqui a gente pode perceber a imagem de uma rede, né, onde temos vários atores, percebam, e entre eles são estabelecidas diversas relações. A gente pode perceber por meio desses pontilhados e destas linhas que ligam um membro da rede ao outro. Então, a ligação vai ser estabelecida a depender da forma da relação que existe entre cada membro. Por exemplo, aqui essa mocinha, ela tem uma relação de amor com esse outro membro da rede, que já tem uma relação financeira com este outro membro da rede. Então a rede é isso, é uma junção de nósinhos, né? Percebam que são interrelacionadas, né? Que se relacionam, existe uma relação entre as partes. E aí Lima e Santini, vão nos dizer o que eu já havia dito no início, que as tecnologias digitais, deixa eu mudar aqui rapidinho, as tecnologias digitais possibilitam novas formas de gravação, armazenamento, distribuição de texto, sons, imagens. Enfim, as tecnologias, elas têm nos possibilitado isso, né? Novas formas de compartilhar e produzir informações, como a gente já estudou em algumas outras aulas.
Esta oferta de recursos viabiliza o acesso de mais pessoas, ou seja, mais pessoas estão compartilhando, estão acessando, não da maneira correta ou mais ideal, claro, mas as tecnologias digitais estão possibilitando isso, o acesso de mais pessoas, né, aos modos inovadores de produção, criação, registro de bens culturais, conhecimento e informação. Criar e registrar usando os recursos digitais tornou-se simples e comum. Pensa aí com vocês se vocês não já criaram conteúdos digitais. Já criaram vídeos, já compartilharam em YouTube, já mandaram por WhatsApp. Então, as tecnologias digitais, elas têm possibilitado muito disso. Só precisamos ter cuidado como é que a gente tem utilizado as tecnologias, né? E aí, a partir das tecnologias digitais, muitos softwares são criados para possibilitar a construção e reconstrução de texto, imagem e som. Aqui a gente costuma, né, pegar um videozinho, fazer uma edição, botar algum emoji, algum emoticon, compartilhar com os amigos que fazem outra edição. Isso tudo está relacionado à produção colaborativa de conhecimento e de informação, que costuma ocorrer em redes. Mas, entretanto, todavia, presta atenção, galera, a produção coletiva, ela só vai acontecer, presta atenção, ela só vai acontecer se as pessoas tiverem interesse. As pessoas que tiverem interesse, elas saibam como colaborar. Esse é o grande ponto da nossa aula. Como é que a gente pode colaborar? E a gente tem que saber como colaborar de forma produtiva e solidária. As formas colaborativas devem ser adaptativas e flexíveis. Flexível, né? A gente está trabalhando em rede, a gente não pode ser ditador, a gente tem que ser bastante flexível para se adequar às diferentes realidades locais e precisam também ser estabelecidas entre os membros da comunidade produtora. E quando a gente fala de produção colaborativa, citamos alguns softwares, mas também nós temos muitas ferramentas que nos ajudam, nos auxiliam a trabalhar em equipe. E o primeiro é o Google Drive. O Google Drive, ele nos traz um conjunto de ferramentas, né? Eu apresento aqui um modelo de um Google Drive, que é o documento compartilhado, né? Aqui é um modelo do Word, um editor de texto, melhor dizendo. E aí, no Google Drive também tem editor de tabelas, criação de tabelas, de apresentações. Eu trouxe o exemplo somente do editor de texto, que é bem similar ao editor de texto que a gente utiliza no nosso computador, como o Word da Microsoft Office, né? E aqui nesse documento a gente pode compartilhar com outras pessoas e ao mesmo tempo produzir um texto. Enquanto você copia, a outra pessoa vai chegar, vai poder alterar. Aqui a gente vai poder explorar, né? Procurar, buscar. Eu quero pesquisar alguma coisa sobre casa. Você vai encontrar resultados da web, diretamente da web, vários resultados. Então, é uma das ferramentas colaborativas que a gente pode utilizar para trabalhar em equipe. É super válido. Temos também o OneDrive, que é similar ao Google Drive. A gente pode trabalhar da mesma forma. A diferença é que pertence a outro grupo, né? Aqui é do Google e aqui é da Microsoft Office. E aqui eles utilizam o Word Online. Aqui temos a função de compartilhar. Clica em compartilhar e coloca o e-mail de outras pessoas com quem você quer compartilhar. Super válido para trabalho em equipe colaborativo. Temos as famosas Wikis. A gente conhece muito a Wikipédia, né? É a enciclopédia livre. Lá você pode criar um texto e as outras pessoas chegam e podem alterar, podem acrescentar informações, enfim. E aí
nós também podemos utilizar, né, para criar algum conteúdo na web, colocar, ser colaborativo, auxiliar, né, a toda a sociedade, que tem a função de editar o texto. E aí é que entra as questões também de ética e os meios legais, né? A gente não pode, embora ocorra muito, né, criar informações falsas e colocar em páginas que as pessoas terão acesso, páginas públicas, porque aí nós estaremos proporcionando, né, possibilitando que pessoas reproduzam informações erradas. Então, entra aqui a questão de ser fiel, ser ético, ser legal, e também de ter a competência, né, competências em informação e comunicação, de saber onde buscar outras informações para comparar e avaliar as fontes. Para os professores, nós temos o portal do professor, é um portal público do MEC, do Ministério da Educação e Cultura. E aí fala lá, né, que o seu professor, se ele não conhece esse portal, mostra para ele, portaldoprofessor.mec.gov.br, que aqui vários professores, eles compartilham planos de aula, compartilham algumas aulas, compartilham vídeos, mídias, o que pode ser utilizado na sala de aula. Então, aqui é um espaço colaborativo, tem links. E aqui a informação é: este portal é um espaço para o professor acessar sugestões de planos de aula, baixar mídias de apoio, ter notícias sobre educação e iniciativas do MEC, ou até mesmo compartilhar um plano de aula, participar de uma discussão ou fazer um curso. Então, se o seu professor não conhece ainda, fala com ele, é um espaço super válido para obter informações e compartilhar informações. E temos também a página do software público brasileiro, né, que é uma página que apresenta vários softwares livres, né, diversos tipos de softwares que podem ser utilizados, e são softwares também de código aberto, ou seja, eles podem ser alterados também. Então, quem quiser algum software, um exemplo de, sei lá, um editor de texto, vai lá, que pode ser que tenha e você pode utilizar editor de texto, editor de vídeo, enfim. São algumas possibilidades que temos de produzir colaborativamente, né, de trabalhar em rede. E aqui nós temos algumas vantagens de trabalhar nos ambientes colaborativos. Presta atenção. Quais são essas vantagens? Se liga aí, galera. Presta atenção. Olha aqui o primeiro. Incentiva o desenvolvimento do pensamento crítico e abertura mental. A partir do momento que a gente começa a trabalhar com outras pessoas, a gente passa a desenvolver um pensamento mais crítico, porque outras pessoas vão nos proporcionar isso, né? Vão trazer ideias, a gente vai ter que pensar sobre aquela ideia, e aí a gente vai ter um pensamento crítico, avaliativo. Vai permitir conhecer temas diferentes e adquirir novas informações, né? Novos conhecimentos. Vai reforçar a ideia de que cada aluno é um professor, ou seja, o aluno ele passa a ser também um compartilhador de conhecimentos. O aluno ele tem conhecimento e ele pode ser passado. E também uma das vantagens dos ambientes colaborativos é transformar a aprendizagem numa atividade social. Ou seja, né, uma atividade que vai ser desenvolvida em grupo, em equipe. A aprendizagem pode ocorrer dessa forma. Essas questões, né, de solidariedade, de respeito, pensando sempre no trabalho em grupo, né, nos resultados que serão obtidos. E como a gente está trabalhando em redes, né, com outras pessoas, as nossas competências sociais de interação e comunicação serão aumentadas, né, crescerão, modificarão, a gente vai aprender mais a lidar com as pessoas. E por fim, aumenta a satisfação pelo próprio trabalho. Quando a gente se sente parte do trabalho, né, a gente se sente dono e passa a ficar mais satisfeito com o que é produzido. E aí, trago para vocês algumas competências necessárias para
a produção colaborativa e a atuação em rede. Primeira, a gente precisa aprender a mobilizar as redes sociais para conseguir ajuda quando precisar. As redes estão à nossa disposição. Temos a internet, E aí, o que a gente vai utilizar com isso? Eu preciso descobrir como chegar a tal local. Como é que eu vou fazer com que as pessoas me ajudem? Então, eu preciso aprender a mobilizar as redes, saber como usar, qual seria a melhor forma de descobrir isso. Criar uma enquete, perguntar a alguém específico, enfim. Essa é uma competência em comunicação para produção colaborativa e em rede. Conseguir trabalhar em cooperação. Outra competência é ser cooperativo, colaborativa. Contribuir com seu próprio conhecimento. Ou seja, você tem um conhecimento, você precisa aprender a contribuir, a colocar à disposição do outro, né? Você não pode ser o detentor do conhecimento, você tem que compartilhar com o outro. Argumentar e defender opiniões. Talvez a parte mais difícil, né? Porque criar argumentos não é tão fácil quanto parece. E a gente precisa aprender a argumentar, a defender as nossas ideias sem ofender o outro, né? Porque às vezes a gente começa a argumentar e defender as nossas opiniões ofendendo o outro. E aí a gente acaba perdendo a razão. Utilizar ferramentas tecnológicas para fazer apresentações. Peraí. Argumentar e defender opiniões, né? Utilizar ferramentas tecnológicas para fazer apresentações. Temos o PowerPoint, temos o Prezi, né? Que são ferramentas que nos possibilitam fazer apresentações com animações e tal. Sempre considerando qual é o público que eu quero alcançar. Saber manusear as ferramentas, pessoal. Não adianta nada a gente ter as ferramentas e não saber manusear. Então, a gente precisa aprender a manusear essas ferramentas que possibilitem trabalhar colaborativamente na internet. Como eu mostrei para vocês, né, algumas ferramentas ali. O Drive, o que mais que eu mostrei, gente? Lembra aí? Enfim, essas outras que eu mostrei. Os Wix, né? A gente precisa saber manusear, senão não vai servir de nada. Saber trabalhar em grupo. Trabalho em grupo é uma das exigências atuais, né? Dificilmente a gente consegue fazer um trabalho sozinho hoje em dia, porque as atividades que a gente precisa desenvolver nem sempre temos conhecimento de tudo. Quer dizer, não temos conhecimento de tudo, vamos combinar aí. E aí precisamos trabalhar em grupo, né? E ter autonomia. Quando a gente quer alguma coisa, a gente precisa ter autonomia e iniciativa própria. Essas são algumas das competências em comunicação para a produção colaborativa e desenvolvimento de redes sociais. E aí a gente finaliza nosso módulo 2. Foi um prazer estar com vocês. Qualquer dúvida é só botar lá no fórum. E não esquece de responder a nossa atividade e a nossa avaliação final que vai ficar disponível. Beijos e até a próxima. Tchau!